Agora nós vamos falar especificamente das clínicas. Artigo 15, inciso 3º do parágrafo 1º da linha A da Lei 9.249 de 95, e não se surpreenda, não ache que eu tenho tudo isso gravado de cabeça, eu tenho as minhas colas. Sempre falo para meus alunos, para os nossos colaboradores, você não precisa gravar legislação, mas você precisa saber onde ela está. Vamos pensar, memória seletiva. O que acontece? Esse artigo determina quais são os percentuais de presunção de acordo com a atividade. E nós tínhamos, nessa determinação da linha A, o quê? 32% é regra geral para serviços, ok? E ali nós tínhamos um exceto serviços hospitalares. E aí começou o BO. Justamente por quê? Serviços hospitalares, essa determinação nos leva a crer que seria apenas para hospitais, certo? Mas se nós pensarmos que não é apenas hospitais que tem esse tipo de serviço. E aí começou uma discussão a respeito do seguinte: veja bem, eu não sou um hospital, né? Porque a gente sabe que a questão clínica foi evoluindo, as clínicas médicas passaram, né, a dispor de um valor relevante de investimento. A questão que no passado era uma pessoa que fazia consultas e utilizava uma estrutura hospitalar, o empreendedorismo, né, desses empresários, adquirir equipamentos e tornar dentro de um ambiente clínico, de uma clínica, equivalente a um hospitalar. E a questão foi o seguinte, veja bem, eu não sou um hospital, né, indiscutivelmente, mas eu tenho um processo complexo aqui, um processo cirúrgico, um processo anestésico, muito parecido ou igual ao que eu faria num hospital. E aí a questão é, eu não tenho direito a usufruir dessa tributação, porque, pessoal, eu vou mostrar o cálculo para vocês. É brutal a diferença entre a presunção de 32% e a 8,12%. É brutal. E começou a se desenvolver lá no início dos anos 2000 essa discussão a respeito se as clínicas que realizam procedimentos similares aos hospitalares não poderiam usufruir dessa benese, dessa tributação diferenciada e favorecida, desse favor fiscal, vamos chamar, porque é muito grande a diferença no final do dia. Eu vou mostrar para vocês. E essa discussão, ela foi evoluindo no âmbito do judiciário e ela chegou no STJ por volta do ano de 2010, no qual foi julgada em sede de recurso repetitivo. Recurso repetitivo significa o seguinte, pessoal, significa que quando o judiciário, em matéria infraconstitucional, o que é isso, Marcos? Temas que estão disponíveis na lei, que não envolvem uma interpretação e recorrermos à Constituição para a solução dessa discussão. Então, uma previsão legal, normativa, fora da Constituição, em que nós tínhamos dúvida especificamente sobre essa linha A que falava exceto serviços hospitalares, se aplicava também para as clínicas que desenvolvessem serviços similares aos hospitalares, procedimentos cirúrgicos, anestésicos e assim sucessivamente. Então, quando eu tenho vários casos similares, desde a reforma, né, da Constituição, através da emenda constitucional 42, se não me falha a memória, que houve aquela mini reforma do judiciário que criou-se, né, o recurso extraordinário e repercussão geral e o recurso repetitivo no âmbito do STJ, então é selecionado por amostragem um caso similar aos demais e a solução desse caso ela é definitiva no âmbito daquele âmbito, no caso o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e que vai se aplicar para os demais casos similares. Então, o recurso repetitivo é isso. No âmbito da Constituição e do STF, nós temos o recurso extraordinário em repercussão geral, que é a mesma coisa. Ou seja, ele vai determinar, por um caso por amostragem, a solução definitiva. Definitiva é um pouco, chega a ser até recentemente engraçado, né? Porque nós tivemos a relativização da coisa julgada, mas enfim, é definitivo sobre um recurso que envolve uma questão, no nosso caso, tributária constitucional. Legal? Então, o que aconteceu? O tema 217 do STJ definiu que
A previsão legal, na linha A do artigo 15, do inciso 3º, do parágrafo 1º, lá da Lei 9.249, quando ela diz serviços hospitalares, ela não se restringia apenas aos hospitais. Ela se aplicava também às clínicas médicas que prestam serviços hospitalares similares, ou seja, que envolvem uma complexidade maior, né, afastando o caso de consulta. Consulta não. Sentou, olhou, emitiu a nota fiscal de prestação de serviço de consulta médica, não se aplica o que nós estamos falando. Consulta não é procedimento similar hospitalar. Consulta é clínica tributada no lucro presumido, aplica 32% sobre a base. Agora, quando tem uma consulta, quando tem um processo mais complexo, um exame, por exemplo, e eu vou ler a descrição do que se aplica, inclusive que depois foi alterada a legislação no STJ que ele decidiu, aí eu tenho a possibilidade de tributar o imposto de renda e a contribuição social de forma equivalente aos hospitais. Então o STJ determinou lá naquele recurso especial, em sede de recurso repetitivo, o seguinte: para fins do pagamento de tributos, olha só, estou usando uma caneta hoje na aula, pessoal, é uma caneta do Grupo Save. Bonita, né? Se você quiser, manda um direct, manda uma mensagem aqui que eu mando para você. Então vamos lá. O que ficou determinado? Para fins do pagamento dos tributos, das alíquotas reduzidas prevista lá no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º, linha A da lei, né? Em que a previsão de serviços hospitalares deve ser interpretado de forma objetiva, ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte, devendo ser considerado serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, de sorte que, em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior hospitalar, excluindo-se as simples consultas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito do hospital apenas, mas nos consultórios médicos também. Então o que aconteceu, pessoal? Esses serviços hospitalares prestados no âmbito dos escritórios, dos consultórios, também se inclui nessa possibilidade de redução. E aí o que houve? Houve uma abrangência maior e a possibilidade das clínicas que possuem serviços similares a tributar de maneira muito mais vantajosa as suas receitas no lucro presumido, porque vão pensar o seguinte, pessoal: a área da saúde é uma área que envolve uma margem muito grande, porque nós estamos trabalhando aqui, eu falo que a gente trabalha com os 3 principais bens de uma pessoa, e que todos estão ligados também à saúde: a saúde financeira do negócio, a saúde do relacionamento da família, do patrimônio. Mas a saúde médica, né, também um dos nossos bens mais preciosos. Então o que acontece? Tem muita margem envolvida nesse negócio e grande parte das clínicas, que faturam até 78 milhões, estão no lucro presumido, porque elas têm uma margem superior a 32%. E aquelas que ainda que tivessem no lucro real, que pagariam um pouquinho menos de imposto de renda, mas como grande parte dos insumos são pessoas, ou seja, pessoa física não dá direito a crédito PIS e COFINS, então o PIS e COFINS fora do lucro presumido, quando ela fatura 78 milhões, fica muito alto. Então grande parte estão no lucro presumido. Acabou gerando uma possibilidade muito grande, certo? E o que aconteceu? Depois nós tivemos uma alteração normativa com o advento da lei, porque o Congresso foi, digamos assim, intimado, né, a se manifestar, a dar uma solução, porque ficou algo muito vago. E aí nós tivemos, com o advento da Lei 11.727, lá de 2008, pessoal, uma solução, que é o quê? Uma alteração na lei, para deixar isso um pouco mais claro. Então aquela previsão que, se você for lá no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º, linha A, que antes era o quê? Prestação de serviço em geral, 32%, vírgula, exceto a de serviços hospitalares. E aí foi criado o quê? Um complemento para as coisas ficarem um pouco mais claras. Serviços hospitalares e de auxílio ao diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia. E aqui começa a vir um monte de termo técnico, pessoal. Medicina nuclear, análise, Desde que prestados esses serviços sobre a forma
de sociedade empresária e atenda às normas da Anvisa. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um cenário um pouco mais claro a respeito desse tema, a respeito da oportunidade. Nós vamos ver na conta o quão relevante se mostra essa possibilidade nas clínicas médicas, e nós temos realizado bastante diagnóstico aqui, pessoal, e não está claro para todo mundo, tem muito mercado ainda, e aqui tem um valor agregado muito grande, porque o ganho pretérito é relevante e o ganho futuro também. Então nós temos contratos, por exemplo, de 30% do que recuperar e mais 20% durante um prazo de 36 meses. Esse é o tipo de contrato fantástico, porque eu agrego valor na recuperação e gero recorrência durante 36 meses. Então, para quem entende um pouco de gestão de negócio, sabe que são receitas extraordinárias. Uma tem um valor agregado muito alto, uma margem muito grande, e a outra eu trago recorrência para quem sabe e atua na área de prestação de serviços. Recorrência é um negócio muito, muito importante.